Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje eu quero demonstrar que não só aquilo que eu vinha dizendo há anos de que a carne se tornará um artigo raro e altamente caro está acontecendo, como algo muito pior irá acontecer, segundo minha opinião, num futuro não muito distante, que será a proibição sob pena de cadeia de quem se alimentar de certas carnes naturais. Jason, que exagero, ainda bem que você disse que é só a sua opinião. Sim, é minha opinião, tanto quanto era minha opinião que estas coisas iriam acontecer, de um bife poder se tornar um luxo tanto quanto o champanhe. Está acontecendo, eu vim avisando há muitos anos e as pessoas não deram importância. Se tivessem dado, teriam se atentado a cobrar de seus parlamentares que certas leis que futuramente irão criminalizar quem se alimentar, na minha opinião, de carne natural, existissem. Mas as pessoas foram idiotizadas. Porém, na minha opinião ainda, eles querem idiotizar as pessoas ainda mais, uma vez que a proteína de carne vermelha é fundamental para a formação da capacidade cerebral do ser humano. Nós vamos falar sobre tudo isso e eu vou demonstrar o porquê eu acredito que no futuro será criminalizado se alimentar de carne, de certas carnes de proteína animal natural. Vamos lá. Veja o que diz o CEO da Danish Crown. A carne bovina não será ecologicamente correta em termos de clima. Veja só, eles são bem claros. A carne bovina não será ecologicamente correta. Vamos adiante. O chefe da maior processadora de carne da Europa disse que a carne se tornará um luxo como o champanhe devido ao impacto climático de sua produção. Eu vinha falando isso há muitos anos e está se concretizando. Jason, você é profeta, você adivinha? Não, nenhuma coisa nem outra. Eu apenas leio e apenas entendo a mentalidade de quem está por trás destas decisões. Isso não tem nada a ver com impacto climático, pessoal. Isso é o que eles estão dizendo. Isso tem a ver com controle e redução, da quantidade de pessoas que podem ser um problema para eles no futuro. Então as pessoas já estão idiotizadas, já estão contaminadas. Veja o tipo de alimento que nós temos atualmente, veja o tipo de alimento, eu tenho falado tantas vezes aqui nesse canal, o tipo de alimento que eles estão propondo, cada vez mais sintético e artificial para o futuro, e veja aí a quantidade de drogarias que estão abrindo nas cidades do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Veja cidades de interior, cidades, grandes capitais, como o número de farmácias se multiplicou. As pessoas estão literalmente se dopando para tudo. Vamos ver o seguinte. O CEO da Danish Crown, Jace Valeur, acredito que seja assim que se pronuncia, em uma entrevista ao jornal dinamarquês Berlingske, disse: a carne bovina não será ecologicamente correta em termos de clima. Óbvio que não, eles já decidiram assim, E ele diz ainda: será um produto de luxo que comeremos quando quisermos nos mimar. Ou seja, a carne que até hoje você comia no dia a dia e que já muita gente já tirou da sua mesa, será um produto de luxo no futuro para quem quiser se mimar. Ah, Jason, mas aí eu moro no interior, eu vou criar a minha própria criação. Eu digo que isto será proibido no futuro. Me aguarde e você vai entender por que eu acho isso. Valeur disse que a carne de porco seria uma proteína mais amigável em relação ao clima. O que? Então quer dizer que o gado que está no pasto, cujas as fezes dele são totalmente aproveitadas pela natureza, inclusive podem ser utilizadas até como adubo, o gado que é limpo, esse é algo que atrapalha o clima. E o porco, vocês já viram como é que é o chiqueiro de porco? Vocês sabiam que o chiqueiro de porco ele tem de estar a uma certa distância do rio porque ele contamina os rios? Então a carne de porco vai ser mais amigável em relação ao clima do que a carne de gado? Será que porque comer carne de porco, como diz a Bíblia, como diria aqui no Antigo Testamento, Levítico 1 até 12, onde fala dos animais de unhas fendidas e patas fendidas, será que é porque lá dizia que não deveria se alimentar disto, que a classe dominante está dizendo que se alimentar de porco não seria tão ofensivo ao clima? Cada um que responda a pergunta
que eu acabei de lançar. A Danish Crow, inclusive eu gostaria de comentários de vocês, tá, pessoal? Eu falo muito aqui nos vídeos e muita gente colabora e eu entendo, então compreendo como vocês estão pensando e qual a necessidade de novos vídeos daqui por diante. Então a Danish Crow é uma das maiores produtoras de carne suína da Europa, embora também atue no mercado de carne bovina. Claro, a carne suína ela é muito mais barata de produzir, né, para quem produz. Então eles falam que as empresas de carne estão sob pressão para reduzir os gases de efeito estufa com 57% de todas as emissões das indústrias de alimentos provenientes da fabricação de produtos de origem animal. Então nós já estamos vendo para onde tudo está se encaminhando, para coisas como isto aqui. Ó, comida do futuro, frango grelhado impresso em casa, sai pronto para o jantar, ou seja, algo artificial, totalmente sintético. Se depender de um time de cientistas da Universidade de Columbia, essa ideia, a saída direta da produção sci-fi como De Volta para o Futuro e Star Trek, vão se tornar realidade em pouco tempo. De Volta para o Futuro, muito antes então, os Jetsons, né? Eles acabam de anunciar, por meio da publicação de um artigo científico na revista NPJ Science of Food, que descobriram uma nova forma de cozinhar alimentos produzidos em impressora 3D. A ideia deles é fazer exatamente como acontecia nos Jetsons. Você clica lá uns botões, o frango sai impresso e depois você cozinha. Amanhã depois eles já vão colocar isso cozido diretamente, impresso dentro do seu prato. Algo, na minha opinião, literalmente nojento, né? Mas cada um que se alimente do que quiser. Hoje as pessoas já comem coisas que são bastante duvidosas. Nós todos, né? Porque a indústria, né? A alimentação totalmente industrializada nos obriga, de uma certa maneira, por conta da impossibilidade financeira de muitos de nós, né, de nos alimentarmos adequadamente. Enfim, nós estamos vendo, e eu tenho falado há muito tempo e muitas vezes, que a alimentação está se tornando sintética, especialmente a carne. Mas agora você vai estar se perguntando, e por conta de eu ter dito isso no começo do vídeo, que história é essa, Jason, de que será proibido se alimentar de carne natural no futuro? Bom, isso é uma opinião minha baseada neste tipo de coisa aqui. Maus tratos a cães e gatos podem levar a até 5 anos de prisão, explica advogado. Espera aí, Jason. Você está misturando as coisas. Gatos e cães são animais domésticos, são animais de estimação. Isso não tem nada a ver com o animal de abate, o animal de corte. Então vamos lá, vamos ver se não tem mesmo. Então aqui um advogado, né, disse que é crime, né, você causar maus tratos aos animais domésticos e tal, e eu concordo que deva ser crime, não sei se deveria ser penalizado da maneira que estão penalizando, porque daqui a pouco a vida do animal valerá mais do que a vida do ser humano, já está quase nesse sentido as coisas, né? Mas é óbvio que nós não devemos maltratar os animais. Agora, na minha opinião, está tendo uma espécie de inversão de valores. Os seres humanos valendo menos do que os animais e por motivos bem óbvios para quem conhece os planos da elite, da classe, aliás, dominante. Então aqui é previsto o artigo 32 da Lei 9.605, algo como abusar, matar, maltratar, ferir ou mutilar cães e gatos. Seria então uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, com multa e proibição da guarda, além de poder ser aumentado de 1/6 a 1/3, se ocorrer então a M do animal. A gente tem de cuidar com as palavras para não ter problemas aí. Enfim, então já o que isso tem a ver com os animais de corte? Vamos ver o que diz a lei de fato, o artigo 32 dessa lei 9.605 de 98. Diz assim, ó, artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para a conduta descrita no caput será de reclusão de 2 a 5 anos. Então, o cão e o gato têm uma pena maior. Mas nós estamos aqui falando de animais silvestres, domésticos ou domesticados. Todo animal para corte foi domesticado. Ah, Jason, mas isso é uma interpretação meio elástica da legislação que você está fazendo.
Sim, eu estou fazendo uma interpretação elástica porque eu sei que lá na frente esta interpretação será feita, e não só isso, essa lei aqui será alterada para que, na minha opinião, claro, as coisas se tornem ainda mais difíceis e, inclusive, na minha opinião, a partir do momento em que a carne sintética for popularizada, a carne natural acabará sendo proibida, e você abater um animal que hoje é considerado animal de corte para o seu consumo será considerado crime, né? Com reclusão. Então aqui nós chegamos à finalização, à conclusão do nosso vídeo. As pessoas não sabem, inclusive aqui eu abri um trabalho qualquer que eu encontrei, né, falando sobre a importância das proteínas para o desenvolvimento cognitivo. Para quem não sabe, proteína se encontra com muito mais facilidade na carne vermelha animal, porque você tem ela concentrada. Então, é fundamental a proteína animal para o desenvolvimento cognitivo. O que é cognição? Cognição é capacidade de compreensão. Por que o meu canal, que fala de uns temas um pouco mais difíceis, não tem muita audiência? Porque as pessoas não têm capacidade de cognição. Vocês estão aqui porque vocês entendem o que eu estou falando. Mas a maioria das pessoas, me desculpe a sinceridade, é burra demais, não entende o que as pessoas estão falando. Elas não têm capacidade de cognição. Eu não estou as culpando. Muito disso é devido à má alimentação, à pouca quantidade de proteína ingerida. Agora eles querem que todos tenham essa falta de capacidade de cognição, de compreender as coisas. Eles nos querem ainda mais burros do que nós nos tornamos como sociedade. Então, ela explica aqui, a formação de uma memória resulta de modificações ativadas por um sinal nas conexões das redes neurais. Quando uma informação é recebida, proteínas e genes são ativados nos neurônios. Proteínas são produzidas e encaminhadas para as conexões estabelecidas entre neurônios. Essas proteínas servem ao esforço e à construção de novas sinapses. Aprendizagem, quando os locais de comunicação, no caso são os locais de comunicação entre os neurônios, as sinapses, como se fossem pontes entre neurônios. Quando se forma uma nova memória, uma rede específica de neurônios é elaborada em diversas estruturas cerebrais, principalmente no hipocampo, e depois a lembrança é gravada da mesma maneira no córtex, local do seu armazenamento definitivo. Assim, se você não tem proteínas em quantidade suficiente, você não forma novas sinapses, que são as pontes que acessam os neurônios onde você tem as suas memórias gravadas, e, portanto, você tem até mesmo a incapacidade de acessar conteúdos que você já aprendeu. E aí, você não tendo acesso a conteúdos que você já aprendeu, você não tem acesso a certos conceitos. Não tendo acesso a certos conceitos lá gravados, você não tem capacidade de cognição, ou seja, de entender o que as pessoas estão falando. E aí a humanidade se torna ainda mais burra e ainda mais fácil de ser controlada. E, portanto, quando eu faço estes vídeos, eu estou fazendo isso com o intuito de que você, enquanto ainda tem a possibilidade de desenvolver a sua cognição acessando proteína barata e cada vez menos barata, tente reverter a situação em que se encontra. Sinceramente, eu vejo pouca esperança nesse sentido, mas enquanto há fôlego, nós vamos fazer a nossa parte. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.